E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente tem pela frente uma jornada simplesmente fascinante. Nós vamos mergulhar na dissecação de um texto muito antigo, especificamente a Carta aos Romanos, que basicamente vira de cabeça para baixo todo aquele conceito tradicional de como se adquire uma herança divina. E olha, não se trata apenas de uma aula de história, viu? É a revelação de uma família global sem absolutamente nenhuma fronteira. É uma mudança de paradigma absurda sobre espiritualidade, pertencimento e amor. Certo, vamos direto ao ponto. Este é o cerne de todo o conflito que vamos explorar hoje. Historicamente, existia e, para ser sincero, ainda existe um equívoco gigantesco. A ideia de que o favor divino é algo que a gente precisa comprar ou conquistar sendo absolutamente perfeito. De um lado, a gente tem essa visão da salvação pela lei, que grita mérito e exclusividade. Mas o apóstolo Paulo traz um argumento muito radical, que é a salvação pela fé. É uma dinâmica totalmente baseada na graça e que abraça a universalidade. É literalmente a desconstrução total daquela velha ideia de que só um grupo seleto, seguindo regrinhas estritas, tem acesso ao divino. Para a gente entender direito essa revolução, nossa análise vai desconstruir o texto passo a passo, em 5 partes: o princípio da herança, a paz e da graça, a abrangência multiétnica, o estudo de caso de Abraão e, para fechar, o fim da meritocracia. Mas antes de avançar, a gente precisa definir um conceito teológico de muito peso que sustenta todo o argumento: a justificação pela fé. Como vemos na definição, trata-se de ser declarado livre da culpa e da condenação eterna por meio da confiança no sacrifício substitutivo de Cristo. E sabe o que torna essa ideia tão incrivelmente poderosa? É que ela nivela todo mundo. Paulo coloca a humanidade inteira exatamente no mesmo patamar. Não existe ninguém que não tenha falhado, somos todos pecadores separados da glória divina. Ter um manual de leis ou cumprir ritos religiosos não garante salvação para ninguém, porque isso é uma obra interna que opera totalmente independente de regras. Bom, isso nos leva ao primeiro pilar, o princípio, a fé acima do mérito. O mecanismo exato para se receber essa herança divina é a fé, a confiança. E ela jamais, em hipótese alguma, pode ser tratada como um troféuzinho por bom comportamento. Paulo estabelece um contraste brutal aqui, dizendo que a lei suscita a ira, enquanto a fé revela a graça. E a lógica por trás disso é brilhante e até um pouco contraintuitiva. Pensa bem, se a herança fosse um prêmio por cumprir regras, as promessas originais estariam canceladas na hora. Por quê? Porque a lei só serve para apontar onde a gente erra, gerando condenação. Confiar em um manual legalista para tentar merecer algo divino anula completamente o conceito de uma promessa, que foi feita baseada no amor e não no nosso desempenho. Isso conduz a gente de forma perfeita para o pilar número 2, a base, que é a graça de Deus. O fundamento absoluto dessa promessa é puramente a graça. É algo que ninguém merece e que simplesmente despedaça qualquer tipo de exclusividade religiosa ou cultural. E o texto de Efésios ilustra isso de forma brilhante, dizendo: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Gente, é o fim absoluto do orgulho humano. É inútil a gente tentar equilibrar uma balança cósmica fazendo uma coisinha boa para compensar cada erro. A salvação não é para quem tenta se auto-justificar, é um presente de Deus oferecido para quem reconhece que precisa. Agora chegamos ao pilar 3, a abrangência, o amor multiétnico. Prestem muita atenção na palavra mundo. O amor de Deus não é nem um pouco estreito. Ele é amplo, profundo, sacrificial e, principalmente, intencionalmente direcionado a todas as nações, não só a um grupo étnico específico. Enfatizar o impacto da justiça pela fé no mundo todo é crucial, porque é isso que convida qualquer pessoa, de qualquer origem, a fazer parte dessa família incondicional. A intenção original, lá atrás, sempre foi que o povo judeu fosse uma luz para todas as nações, mostrando o tamanho do reino. Mas, infelizmente, essa missão muitas vezes falhou porque a galera tinha um entendimento muito restrito de quem podia pertencer ao grupo. Só que a verdade irresistível de tudo isso é que o alcance é universal. Filhos da mesma promessa existem nos contextos mais surpreendentes, nas culturas mais distantes e nos lugares mais improváveis que se possa imaginar. É literalmente uma família sem fronteiras. Vamos ver como isso se constrói na prática, agora com o ponto 4. O estudo de caso, o exemplo de Abraão. Se a gente acompanhar a linha do tempo histórica, fica fácil provar um ponto teológico bem complexo de um jeito simples. O grande argumento na época era que a obediência às leis e aos ritos, como a circuncisão, era o que garantia a bênção. Mas Paulo aponta para a história e diz: espera aí, olhem os fatos. Primeiro, Abraão creu na promessa. Segundo, ele foi considerado justo pela graça, por causa dessa fé. A circuncisão e a lei vieram muito tempo depois.
Ou seja, a justificação de Abraão aconteceu muito antes de existir qualquer regra ou rito. A base sempre foi a fé. Mas afinal, o que é ter essa fé? Hebreus define que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E olhando para a história de Abraão, a gente vê um homem bem velho diante da aparente impossibilidade biológica de ter um filho. Tudo conspirava contra ele, mas ele confiou. E essa é a demonstração perfeita de como a fé genuína se parece na vida real, uma confiança inabalável de que o poder divino é infinitamente maior do que qualquer circunstância humana. E a verdadeira fé tem umas características muito interessantes. Ela não vive em negação, tá? Ela não ignora os problemas. Pelo contrário, ela olha direto para os obstáculos, mas confia que quem fez a promessa é maior. É o tipo de confiança que cresce e se fortalece mesmo quando as coisas demoram, resultando numa vida inteira de fidelidade. Abraão não virou o pai de muitas nações por mero acaso. Foi porque a ideia toda era justamente levantar pessoas de várias etnias ao redor do globo que compartilhassem exatamente essas mesmas características de confiança. O que nos traz ao ponto 5, o fim da meritocracia e como a gente aplica tudo isso hoje. Como textos tão antigos ainda batem tanto com a nossa realidade hoje? O contraste definitivo é o seguinte: na mentalidade da meritocracia, as boas obras e o esforço moral são usados tipo uma moeda de troca, sabe? Uma tentativa de comprar um lugar na família. Mas, na economia da graça, as boas obras assumem um papel totalmente diferente. Elas não compram nada, elas são apenas a demonstração, o fruto visível de uma fé que já existe lá no fundo. É inútil confiar no próprio esforço para garantir a vida eterna. A confiança precisa repousar totalmente no sacrifício que já foi feito. Agora, o que realmente é interessante aqui é esse número, 0. Nessa família, o número de estrangeiros é 0. Isso quer dizer que, independentemente da origem, da etnia ou do passado, quem entra, entra de verdade, como filho. E mais importante, 0 influência, 0 dinheiro e 0 inteligência podem comprar o ingresso de entrada. O acesso se dá única e exclusivamente por meio da graça. É o nivelador universal mais perfeito que existe, o que deixa uma reflexão final muito provocativa para a gente. Numa família genuinamente sem fronteiras, sem espaço para meritocracia e baseada num amor tão amplo, quem é que garante a herança? A resposta ecoa por toda a nossa análise. É o pai quem garante a herança. E jamais o esforço exaustivo de quem recebe. O convite é simplesmente para crer, descansar nessa promessa e viver uma vida que transborda a gratidão de pertencer a esse reino. Então fica o questionamento para a gente pensar. O quão libertador é parar de tentar comprar o que na verdade já foi dado de presente. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação e até a próxima análise.